Meus amigos, tem um ministro do STF que adora dar opinião sobre tudo, mas dessa vez está caladinho. Sim, estou falando de Luiz Roberto Barroso, que até agora não deu um pio para defender Alexandre de Moraes após o anúncio bombástico dos Estados Unidos sobre punições contra quem pratica censura. E a gente sabe que esse é exatamente o caso do Moraes. Mas calma, que a verdade está vindo à tona. Alan dos Santos abriu o jogo com detalhes impressionantes que a grande mídia, principalmente a Globo, não quer mostrar de jeito nenhum. Neste vídeo, Alan revela tudo o que está acontecendo nos bastidores e por que Barroso e o sistema estão desesperados com as sanções americanas. Então, não desgrude da tela. Assista até o final, curta, comente e compartilhe, porque essa notícia precisa chegar a todos os brasileiros. Fazendo seu almoço, sinto muito, você vai ter que ouvir a voz do pessoal da Globo News e também eu vou ter que relatar aqui o que o Barroso fala, né? O Barroso foi questionado, né? Segundo a Anta que agoniza, o Barroso foi questionado sobre a questão do cancelamento de visto. A Anta que agoniza. Um certo bosta, Lindbergh. E aí a Anta escreveu assim, abre aspas, Barroso, né? Nada que eu precise falar. Fecha aspas. É incrível, né? O Barroso, que saiu em defesa do João de Deus, que é pedófilo, estuprador, tudo que você possa imaginar, cara. O cara fez do Cesare Batista também. Chega lá, né? Foi advogado do Cesare. Não, o Barroso, deixa eu botar nós. Só queimou gente, só matou. Eu ia botar nós três aqui, mas tem que ativar metade aqui. Das pessoas faz, metade das pessoas tem razão. Então a gente continua fazendo. Esse é o Barroso. Esse é o Barroso. O Barroso, que é especialista em defender terrorista, aquelas outras palavras que o YouTube não gosta com relação ao João de Deus. O Barroso, o famoso boca de veludo, disse, nada que eu precise falar. Pô, mas não é o Barroso que dá dica de música, dica de livro, né? Perdeu Mané. O que aconteceu, Barroso? Derrotamos o bolsonarismo. Derrotamos o bolsonarismo, perdeu Mané, a eleição não se... Como é que é? A eleição não se ganha, se toma. Né? A eleição não se ganha, se toma. Pô, aí... Como é que vai ficar Harvard agora, né, Barroso? Você tava dando uns rolezinhos em Harvard. Harvard tá com problema também, né? E Harvard também tá com problema. Perdeu 3 bilhões de financiamento federal. Fala um pouquinho mais alto que o pessoal não vai ouvir. Não, é que você falou bem baixinho. Perdeu 3 bilhões de dólares de financiamento do governo federal e agora não vai ter mais autonomia de dar visto para quem quiser, né? Cara, isso é um golpe duro nos globalistas. Não, e o pessoal tava reclamando, né, que os Estados Unidos tá cancelando visto de estudante. A Globo News vai falar disso, eu vou botar o áudio aqui. Cara, vocês viram as imagens do que eles estão fazendo lá no Oriente Médio? Sim. Pois é, não é estudante não, irmão. Isso é cooperação de guerra. Mas vamos aqui, desculpa você que tá fazendo a sua comida, cuidado para não jogar muito sal, cuidado para não deixar cair as coisas, porque assim, é nojento o que você vai ouvir agora. Olha isso aqui. Peraí, deixa eu aumentar o volume, que eu tinha tirado do volume, desculpa. Eu não sei nem quem é essa mulher aqui. Lacombe, quem que é essa coisa aqui? É a tal da Ana Flor, né? Uma coisa assim, né? Ana Flor e seus 3 maridos? Ana Flor, eu acho. Acho que é isso, Ana Flor, Ana Rosa agora. Não é isso o nome do... Não era isso? Deixa eu ver aqui. Não tinha um personagem assim ou não? Ana Flor e seus 3 maridos? Dona Flor. Não, olha o que essa Anta falou, cara. Olha isso aqui, escuta isso aqui. Canais diplomáticos que sai uma lista ainda hoje, ou até nos próximos dias, mas poderia sair uma lista das autoridades ou das pessoas afetadas em relação ao Brasil, os brasileiros que seriam alvos dessa medida. Então, o que a gente consegue perceber é que isso não é só uma bravata, deve mesmo acontecer. Descobriram agora que não era só uma bravata? Ana Flor. Peraí, os caras descobriram agora que não é bravata? Só agora? Cadê o Bananinha? Não era Bananinha que eles falavam pro Eduardo Bolsonaro? Cadê as piadas dos jantares do Moraes? Cadê as piadas? Acabaram as piadas. Aí, olha o que a Dona Flor e seus 3 maridos Eduardo Bolsonaro, outro dia no Sem Filtro, deu uma de Alan dos Santos. Que o Alexandre tá vendo tá levando a bananinha atrás. A bananinha já tá atrás dele. A bananinha já tá atrás. Aí, olha o que a Dona Flor e seus 200 maridos falou. Olha isso aqui. 2 coisas que me chamam a atenção aqui. O método em si não é novo, porque tanto os Estados Unidos quanto outros países europeus, inclusive, usam esse método de pressão que é cancelar visto, congelar bens para autoridades de países, por exemplo, na África. Não, olha só, não é novo. A gente também falou isso aqui. O mais interessante é agora. Ela vai explicar quais são as autoridades que são sancionadas por essa lei ou por esse método dos Estados Unidos e o que essas autoridades fazem. Olha os exemplos maravilhosos que ela fala. Já adianto, não tem gente da Áustria, da Suíça, da Bélgica, da Coroa Britânica, tá?
Olha o nível de pessoas que ela menciona. Para quem eles consideram corruptos, enfim, ou países com pouca democracia, Venezuela. Fica ela gagueja para falar países com pouca democracia. Por exemplo, convenhamos, né? Democracia não é uma parada que você pode ter pouco ou muito, né? Ou tem ou não tem, né? Ou tem ou não tem, irmão. Claro. Pô, não, eu tenho pouca. Eu tenho pouca democracia. E o que seria democracia absoluta? Exato. Uma contradição de termos. Não, É um Max. oxímoro, né? Cara, pouca. E ela gagueja porque ela vai falar da Venezuela, né? Aí, calma que piora. Olha isso aqui. Por exemplo. Então, é um método que não é novo. Agora, a razão que é justamente para defender essas Big Techs é Peraí, defender Big Tech? Defender Big Tech? Quando você arranca o dinheiro de uma outra empresa para punir o dono. Rouba, né? Que foi um roubo, né? Quando você rouba o dinheiro. Aquilo que o Alexandre de Moraes fez com um cidadão americano, que é o Elon Musk, isso é defender Big Tech? Aí, calma. Vamos lá. parte, enfim, chocante disso, porque são empresas que Chocante. ganham dinheiro com isso e estão sendo defendidas, claro. Empresas que ganham dinheiro com isso. Porra, Lacombe. Olha que situação. Você vende biscoito e ganha dinheiro vendendo biscoito. É isso aí. Olha que absurdo. Né? É inadmissível uma empresa de biscoito ganhar dinheiro com biscoito, uma empresa de picolé ganhar dinheiro Só com o picolé. governo que pode ganhar dinheiro. Só o governo. A empresa não pode. A empresa não. Uma medida desse tipo. Então, o país tem liberdade para dizer quem pode entrar ou não. Isso Não me o diga. próprio diplomata me comentava hoje. Não tem como alguém querer interferir na regra de vistos e autorizações de um país. O que chama atenção é os Estados Unidos tentando aí colocar uma lei deles para valer para o mundo inteiro. Ela acabou de se contradizer, né? Cara, como assim? A lei deles? Ou tem autonomia ou não tem, né? Ou tem autonomia ou não tem. E quem disse que os Estados Unidos está colocando lei para o mundo inteiro? Pois é. Tá É colocando... que o que escapa aqui de uma pessoa desatenta, ouvindo a dona Flor e seus 19 maridos, é que o fato dos Estados Unidos ser a maior potência econômica do planeta faz com que quem queira ter business com os Estados Unidos tem que se submeter às leis americanas. Isso é uma obviedade. Não é? Claro. Da mesma maneira, quem quer fazer business com a China tem que submeter à autoridade chinesa. Isso é uma coisa que acho que ninguém discute. Você pode questionar a legitimidade dessas leis, dessas autoridades, etc. Mas é algo meio óbvio. Eu, por exemplo, não acho que tem que fazer business com a China. Por questão de trabalho escravo, por questão de bomba nuclear, né, financiar a bomba nuclear, enfim. Mas ela vira e fala que os Estados Unidos estão impondo a lei dele para o mundo inteiro. Não, sinto muito. Você não quer usar Visa? Você não quer usar Mastercard? Ué, usa dinheiro viva. American Express. Ou faz igual o Barroso, usa a boca. Ué, cada um usa o que quer, ué. Oh, É escambo. é dele, né? Ué, a boca é dele, ele faz da boca dele o que ele quiser. Pra mim é meio óbvio. Aí ela tá falando que os Estados Unidos tá impondo pro mundo inteiro. Olha aí. Então, isso, enfim, acaba. Agora, tem um tipo de visto que, em tese, não poderia ser retirado, que é, por exemplo, quando existe representação em organismos que têm sede, neste caso, nos Estados Unidos. Então, por exemplo, ONU, segundo o acordo de sedes, não poderia o país, neste caso, Estados Unidos, dizer que alguém não pode entrar, por exemplo, para uma reunião da ONU. Agora, no governo Trump, tudo é possível. Mas no governo Trump tudo é possível. Ontem, o Max, a gente tava fazendo questão de reunião de pauta, aquela coisa toda, e eu dirigindo no Uber, hein? Indo pra casa, tava cansado, virei pra minha esposa, falei assim, amor, não vai dar, eu tenho as metas de viagem para bater, o membro fundador não tá indo tão bem, então a gente precisa dirigir mais e tal. Aí o Max mandou uma matéria da UOL, que assim, é patética, né, que era, se vierem sanções amorais, a STF pode subir tom contra Bolsonaro. Que é Essa da Mônica Bergamo, que junta a Mônica Bergamo e o Josias de Souza, né? Isso. Vambora. E aí, não, mas aí eu fiquei impressionado. Eu virei pro ChatGPT e falei assim, analise. Eu só soltei assim, ó. Cara, eu fiquei impressionado com a qualidade do texto do ChatGPT. Não só a análise é boa demais, Eu fiquei impressionado. mas o texto também é muito bom. Aham. Posso ler? Por favor. Não, aí o ChatGPT falou assim, a análise desse trecho revela... Eu transcrevi, a maior parte botei no nosso roteiro. Cara, tá aqui, ó, sanções dos Estados Unidos e reação da STF. A colunista Mônica Bergamo sinaliza que eventuais sanções impostas pelo governo Trump e Alexandre de Moraes teriam um efeito direto na radicalização da postura do STF contra Jair Bolsonaro. Isso, sobre essa matéria aí. Isso evidencia um alinhamento político e institucional do STF com o executivo brasileiro atual, o que coloca em xeque a separação dos poderes. Quando a mais alta corte se coloca como parte beligerante em uma disputa diplomática, há sérios riscos para a credibilidade do judiciário. É meio óbvio. A frase da Mônica, se as sanções vierem,
o STF sobe o tom. Essa afirmação é extremamente grave. Indica que a motivação do STF em aumentar a pressão contra um ex-presidente seria retaliatória e não jurídica. Exatamente. É uma obviedade, né? Exatamente. Aí, e continua, um comportamento esperado de um governo autoritário, não de um tribunal constitucional. Aí o negócio da ONU, ele botou assim, Bergamo tenta relativizar a gravidade das sanções, dizendo que não é a ONU, né? Porque a ONU, quando mete sanções, assim, ela não tem interferência nos países. Aí o próprio ChatGPT colocou, o ponto que escapa ao raciocínio é justamente o oposto. Ao contrário da ONU, os Estados Unidos têm instrumentos reais de pressão.